Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, como é bom estarmos aqui nesta noite, neste recinto sagrado. Estou muito feliz e quero nesta noite, quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E desde já convido a todos, e você que me acompanha em sua casa, que abra as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27, Evangelho de Mateus, capítulo 27, iremos ler do verso 15 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles decidisse ou escolhesse. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que por inveja tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: Não te envolva com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus Cristo. De novo perguntou-lhe o governador Pilato: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás, solta Barrabás. Replicou-lhe Pilato: O que farei então de Jesus, chamado Cristo? E o povo, a multidão, disseram: Que ele seja crucificado. Pilatos pergunta: Que mal ele fez? Porém, cada um mais clamava e dizia: Não importa, que seja crucificado. Vendo Pilato que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto do povo, mandou-lhe vir água e lavou as suas mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique caso convosco. E todo o povo respondeu: Caia sobre nós o sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos aqui quando Jesus, ele numa ceia, a sua última refeição, ele se junta com os 12 apóstolos, discípulos, seus alunos, e ali ele começa a dizer que ele vai ser morto. Ele diz que hoje o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. E nós vemos, irmãos, que um dos 12, chamado Judas Iscariote, aquele que tem o punhal, que é o significado do nome Iscariote, ele traiu Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Outrora, Jesus, quando chega em Jerusalém, ele é acompanhado de uma multidão. Jesus Cristo ali entrando em Jerusalém montado em um jumentinho. Aquela multidão que estava ali preparado para a festa da Páscoa.
Mateus diz, Lucas também fala, que o povo colocava os ramos, colocava suas vestimentas, e Jesus ia passando, pisando naquele jumentinho. E o povo aclamaram, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, que Deus seja glorificado. Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui nesta situação, em que aquela mesma multidão que outrora aclamava Jesus, agora está pedindo a sua condenação. Meus amados, é dentro deste contexto que quero ir fazer esta explanação para os irmãos nesta noite. Meus amados, todos nós temos o direito, todo ser humano tem o direito de escolhas. Ou nós tomamos as escolhas certas ou as escolhas erradas. Todo ser humano tem o direito de escolhas, seja elas certas ou escolhas erradas. É o direito que nós temos. Quando escolhemos tomar uma decisão, uma escolha certa, colheremos os frutos de alegria, os frutos de gozo. Mas quando escolhemos uma escolha errada, pagamos um alto preço por isso. E quantas pessoas, meus amados irmãos, têm em suas mãos o direito de escolher, mas a maioria faz uma escolha errada. Adão, o primeiro ser criado, a primeira criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, Deus deu a ele, quando ele estava no paraíso, ali não faltava nada para ele, ele estava no paraíso, tinha do bom e do melhor, tinha água, alimento bastante. Então Deus, ele coloca ali Adão, e diz: Adão, está diante de ti, tu pode usufruir de tudo no jardim, mas não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, nem toca nela, nem come o fruto dela, porque certamente se tu fizer isso, tu vai morrer. E os irmãos sabem a história. Adão, ele resolve desobedecer a voz de Deus, e nós vemos que através de Adão, a escolha dele, o que aconteceu com o pecado, com a escolha errada, por causa dele, o pecado passou pela humanidade e a morte também chegou até nós. Eles foram expulsos do paraíso, agora ele tinha que trabalhar e comer do suor do seu rosto, por causa de uma escolha errada. Deus diz assim para a mulher: mulher, agora tu vai dar luz com sofrimento. Adão, por causa de ti vai nascer espinhos, a terra vai produzir espinho para te ferir, por causa da tua escolha. Meus amados irmãos, nós vimos também o fruto do casal, Caim, o seu filho. Ele também tinha uma escolha. Isso em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. A Bíblia diz que Caim e Abel trouxeram as suas ofertas perante ao Senhor. As ofertas de Abel o Senhor se agradava, mas não se agradava da oferta de Caim. E Caim, ele fica irritado com o seu irmão, mas Deus chega para ele no verso 6 de Gênesis 4. Ele diz assim: Caim, por que que o teu semblante está desfigurado? Por que que o teu rosto demonstra cara de ira? Olha, Caim, eu sei que o pecado está batendo na porta do teu coração. Eu sei qual a intenção do teu coração. Se tu tivesse oferecido corretamente, como teu irmão Abel, eu não tinha recebido também as tuas oferendas? Sim, mas tu não fez corretamente. O teu coração é maligno. Mas luta contra esse sentimento.
Mas, meus amados irmãos, Caim, ele escolheu a pior parte. Ele fez uma escolha. E nós vemos, meus amados irmãos, perdão, que ele chama o seu irmão para o campo. E ali, ele executa o seu irmão. E nós vimos o primeiro homicídio que houve sobre a terra. E depois ele atribui a sua culpa a Deus. Quando o Senhor chega para ele e disse: Caim, onde está o teu irmão? Ele disse: sou eu protetor do meu irmão. E o Senhor disse: olha, o sangue do teu irmão clamou a mim. Por que tu fizeste isso? Pela terra tu vai andar como um vagabundo. Meus amados irmãos, olha as escolhas. Olha as escolhas que o homem faz. Quando escolhemos fazer uma escolha errada, colhemos os frutos. Josué, porém, o sucessor de Moisés, ele viu que o seu mestre, o seu professor Moisés, o que ele sofreu no deserto com o povo murmurando, o povo reclamando, o povo se levantou contra a sua autoridade. E Josué, quando chega na terra prometida com o povo, Josué vê que o povo se corrompe novamente. O povo quer servir a Deus, mas também quer cultuar os seus ídolos, os deuses feitos por mãos humanas. Aí então Josué ele chama todo o povo, isso em Josué capítulo 24, no verso 15. Josué disse assim: olha, povo, se vocês quiserem seguir uma escolha hoje, se vocês quiserem seguir ao Senhor, tudo bem, mas eu e a minha casa, nós vamos fazer a melhor escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, ele disse assim: eu sei o sofrimento que eu tive no Egito, lá eu vivia como escravo, mas o Deus que é maravilhoso em amor, rico em misericórdia, ele foi lá com a sua mão santa estendida e nos tirou da escravidão, nos colocou na terra prometida. Então este Deus, ele é digno de honra, glória, reverência, adoração e santidade. E Josué disse: eu faço a melhor escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Noé também, este homem, ele resolveu obedecer a Deus. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 6, no verso 18 ao 22. Quando o Senhor ele visita a terra e vê que a maldade do homem, o homem estava matando uns aos outros, e Deus, e pesa no seu coração, o Senhor ele fica triste. Ele diz: eu estou triste porque eu fiz o homem, eu vou destruir a face da terra, eu vou trazer juízo, justiça. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e disse assim: olha, Noé, é diferente. Noé, é o seguinte, se tu quiser salvar você e sua casa, sua família, os animais, faz para ti um barco. Está aqui o modelo, está aqui a planta. Meus amados irmãos, Noé, mesmo vendo, ele nunca tinha visto chuva, porque a Bíblia diz que até este tempo não havia chuva. Noé, mesmo sabendo que não significava que ele sabia chuva, mas ele obedeceu a voz do Senhor, e ele fez um barco, salvou ele, a sua família e os animais. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Herodes sabia que Jesus era inocente, mas mesmo assim, junto com os seus soldados, zombaram e ridicularizaram de Jesus. Lucas 23, no verso 11. Pilatos também, nós vemos que Herodes, ele sabia que Jesus era inocente, mas ele tomou a escolha dele. Ele resolveu menosprezar Jesus, ele resolveu rejeitar Jesus, ele e os seus soldados. Pilatos também, meus amados irmãos, sabia que Jesus era inocente. Olha o que diz no verso 24:
Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou suas mãos perante o povo, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo, fique o caso sobre vocês. Nós vemos que Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas também tomou uma escolha de dizer assim: eu vou lavar minhas mãos. E ele era a autoridade. A mulher de Pilatos teve um sonho, e teve muito sofrimento neste sonho, verso 19 de Mateus 27. Meus amados irmãos, ela disse: olha, não se envolve no sangue deste justo, porque eu sofri muito. Eu vi no sonho que ele vai sofrer, o que ele vai padecer. Os líderes religiosos sabiam que Jesus era inocente, mas mesmo assim eles escolheram Barrabás. Os líderes religiosos sabiam que Jesus era inocente, mas eles disseram: a escolha nossa hoje nós escolhemos Barrabás, que significa o filho do Pai. Filho do Pai. Meus amados irmãos, nós vemos que Deus, ele fala em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 15 ao verso 20. Olha o que Deus fala para mim e para você nesta noite. Ele diz, ele fala de dois caminhos. Eis que eu vos coloco hoje em vossas mãos dois caminhos. Eis que eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade. Eis que eu coloco diante de ti a vida e a felicidade. E o que ele diz mais? Perenes, ou a morte, ou a destruição, ou a infidelidade. Olha, meus amados irmãos, Deus estava falando para os hebreus quando ainda estava no deserto: eis que eu vos coloco diante de vocês dois caminhos, a vida, a felicidade perene, ou a morte, a destruição e a infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Deus, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos, guardando todos os seus mandamentos, decretos, ordenanças. Assim tereis vida plena, e muitos crescerei em número, e o eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para tomar posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvir, te deixar de seduzir, e se prostrares em culto diante de outros deuses servireis, eu vos declaro neste momento solene: é certo como serei destruído e perecereis. Não prolongareis mais os vossos dias sobre a face da terra. E em que atravessar o Jordão, está adentrando para tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunho contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhei, pois, agora o caminho da vida, para que viveis plenamente em vossas descendências. Amado de Deus, obedecei à voz do Senhor, apegando-se a Israel. Portanto, disso depende da vida e o prolongamento dos teus dias. Assim podereis habitar sobre este solo que Deus jurará a dar aos seus pais da antiguidade, Abraão, Isaque e a Jacó. Vida ou morte, escolha. E nós vemos aqui que diz: por ocasião da festa costumava o governador soltar a um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião tinha eles um preso conhecido chamado
Barrabás. Esse Barrabás, meus amados irmãos, ele estava preso porque ele tinha matado uma pessoa. Ele gostava de fazer motim, se rebelava contra Roma. Então era um preso conhecido entre o povo. E esse Barrabás, que significa filho do Pai. Mas, meus amados irmãos, e como é que Jesus se identificou? Jesus, ele se identificou como o Filho do Homem. Mas Jesus, ele é a salvação de Jeová. Ele é o Josué. Mas nós vemos, o povo escolheram o Filho do Pai, Barrabás. Mas Jesus Cristo, ele se identificou como Filho do Homem. No Novo Testamento, nós vemos esta expressão aparecer em 94 vezes. Nos Evangelhos, sempre se referia a Jesus como Filho do Homem, da descendência de Davi. Ele tinha que assumir, ele tinha que nascer, assumir um corpo. Por isso que ele se identificou como Filho do Homem. Então as pessoas rejeitaram o Filho do Homem para ficar com o Filho do Pai, Barrabás, desobediente, assassino. E nós vemos, irmãos, nós vemos esta passagem nos Evangelhos. Isso aparece 94 vezes, aonde Jesus diz o Filho do Pai. Só no Evangelho de Mateus existe 42 vezes essa expressão Filho do Pai. Em Marcos, 14 vezes esta expressão Filho do Homem, perdão. Em Lucas nós vemos esta passagem 26 vezes dizendo Filho do Homem. No Evangelho de João nós vemos 12 vezes esta passagem. Em Atos dos Apóstolos 7 vezes. Em Hebreus 1 vez. Em Apocalipse 2 vezes. E então, meus amados irmãos, mas aqui Pilatos, não querendo aqui se meter nessa situação, Pilatos também ele poderia tomar uma decisão, uma atitude, uma escolha. Mas no verso 17, estando pois o povo reunido, perguntaram-lhe Pilato. Pilato perguntou: a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus Cristo, chamado Cristo, ou o enviado? Porque ele sabia, no verso 18, Jesus estava ali, porque eles tinham inveja de Jesus. Pilato sabia que Jesus estava sendo ali julgado por causa da inveja dos religiosos. Mas, meus amados irmãos, no verso 19, mas estando ele no tribunal, Pilatos, a sua mulher, ela tem um sonho. Creio eu que ela passou a noite sofrendo, sem conseguir dormir, porque no sonho ela viu o sofrimento de Jesus, o que ele ia passar. E ele diz, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Mas, meus amados irmãos, os homens, os religiosos, os principais dos sacerdotes, os anciãos do templo, persuadiram cada vez mais o povo, para que o povo aclamasse com uma só voz, e dizendo: olha, nós tomamos a nossa escolha, e a escolha que eles fizeram naquele momento
foi mandar soltar Barrabás e mandar prender Jesus, açoitar Jesus e depois ser crucificado. Meus amados irmãos, aqui diante desta palavra, nós hoje também temos escolha. Nós temos uma escolha a fazer. O ser humano é livre para tomar as suas decisões, as suas escolhas, ou certas ou erradas. E hoje, a pergunta que eu faço para você nesta noite, igreja, você que me assiste em casa, onde quer que este vídeo venha estar sendo reproduzida, qual a tua escolha hoje? As pessoas da época de Jesus, eles preferiram Barrabás e mandaram condenar Jesus. E hoje, qual a escolha que você faz? Você quer Jesus na tua vida? Ou você prefere o Barrabás? Ou você prefere o mundo? As coisas erradas do mundo? As autoridades de Israel preferiram as coisas do mundo, preferiram o errado, não quiseram ficar com o certo. Meus amados irmãos, Jesus se tornou o Filho do Homem. Jesus se tornou Filho do Homem para que eu e você, aleluia, nos tornasse Filho de Deus. Jesus se tornou Filho do Homem, vindo da descendência de Davi, da tribo de Judá, para que eu e você aceitasse nesta noite ser adotados como filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para os que eram seus. Jesus veio para os judeus, mas os seus não o receberam, mandaram crucificá-lo, mandaram matá-lo. Verso 12: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus, ou seja, aos que crê no seu nome. Aleluia! Cristo, ele se tornou Filho do Homem, para que todo aquele que o aceite, o sacrifício que ele fez, que o aceite ele como Senhor de sua vida, e se torne Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Aleluia. Portanto, todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Aleluia. Pois todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestis de toda a autoridade. Meus amados irmãos, quando nós recebemos a Cristo, a Bíblia diz que Ele fez nova todas as coisas. Ele não lembra mais dos nossos delitos, dos nossos pecados. Ele morreu por Barrabás.
Ele morreu por mim e por ti. Digo para os irmãos que eu o recebi como Senhor da minha vida. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa, aquela cruz era de Barrabás, mas ele assumiu o nosso lugar para nos dar vida e vida eterna e vida em abundância, para nos tornar filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, quem o rejeitar enfrentará o grande tribunal. As pessoas que rejeitam a Cristo preferem o mundo, preferem Barrabás. Os pecados deles permanecem sobre suas vidas e não têm um advogado para defender naquele grande dia, no dia do julgamento. Quem rejeita o Senhor enfrentará o grande tribunal. Para encerrar nesta noite, Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Isso é no grande dia, o dia do julgamento. Em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra fugiu da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Dia de julgamento, a terra vai se enrolar como um carretel, como um pergaminho. Isso no dia do julgamento. Verso 12: vi também os mortos, os grandes, os poderosos, os pequenos, em pé de diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida e os livros dos mortos. Te pergunto nesta noite, quando chegar esse dia, aonde é que o teu nome vai estar escrito? No livro da vida ou no livro dos mortos? Deus falou para a nação de Israel em Deuteronômio capítulo 30. Ele diz: olha, eu coloco nas tuas mãos hoje uma escolha. Escolhe vida ou morte, felicidade ou infelicidade, alegria, bênção ou maldição. Olha, meus amados irmãos, as escolhas. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras. Cada ser humano vai ser julgado, um por um, naquele grande dia. Não se preocupe, o tempo só serve para nós. Deus é eterno, Ele não conta com o tempo. Verso 13: o mar entregou os mortos que lá havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Um por um foi julgado de acordo com o que estava escrito no livro. Toda a ação que o ser humano faz diante deste solo, desta terra, que seja de boa ou ruim, está escrito, está sendo escrito em um livro. Verso 15: então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15: e todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí? Eis uma escolha para você nesta noite: vida ou morte, felicidade ou infelicidade, bênção ou maldição.
Os judeus fizeram uma péssima escolha, mas glória a Deus, muitos depois se converteram, os gentios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos fazer uma boa escolha. Rejeite o mundo e aceite Jesus Cristo na tua vida, para que o teu nome esteja escrito naquele livro da vida e que nós não venhamos passar pela condenação eterna, porque todo ser humano um dia vai ter que enfrentar o tribunal de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos encerrar com oração nesta noite. Querido Deus, obrigado, Senhor, por este momento, pela tua palavra, Senhor, aqui ser explanada. Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos, Senhor Deus, ó Pai, este ou esta que esteja escutando a tua palavra em sua casa, que possa, Senhor, tomar uma decisão, fazer uma escolha hoje, Senhor, na sua vida, e que esta pessoa, Senhor, venha fazer a escolha certa, receber a Jesus Cristo como o único, exclusivo e suficiente Salvador, para que tenha um livro escrito no livro da vida, para que não venha enfrentar o grande tribunal de Cristo. Então, Pai bendito, abençoa, Senhor Deus, ó Pai, o teu povo, abençoa a tua igreja, pois eu te louvo nesta noite e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.